Boa noite, gente. Mais uma vez, podcast Fernanda Aniceto. Tenho aqui uma figura ilustre, família tradicional da área do automobilismo, família do meio da arte. Alan Mosca. Vem de um legado da família, né? O pai começou aí uma história linda no automobilismo, que a gente vai contar um pouco. Vocês estão ouvindo o som aqui, como sempre, estamos no Cartódromo Granja Viana e temos o som do automobilismo ao fundo. Alan, vamos falar um pouquinho do seu pai, que é o grande precursor de tudo isso, né? Queria agradecer o convite, muito legal. Ainda mais um ambiente desse aqui é bem legal. Bem cara do automobilismo mesmo, né? Sim, sem dúvida. Por favor, fale um pouquinho do seu pai. Acho que lá atrás, né, seu pai começou como piloto. Meu pai tinha uma oficina de funilaria e pintura normal, né? E mais ou menos no fim da década de 60 e 70, lá no meu bairro, lá, que é em Santo Amaro, tinha muita equipezinha assim, doméstica, que os caras faziam o carro e preparavam e iam para a pista. E eles resolveram fazer um carro, ele e o sócio dele, também é falecido, que era o Rubão. Meu pai era pintor e o Rubão funileiro, eles tinham uma oficina. E aí participaram lá, e tinha no meio lá tinha o Guaraná, tinha o Ingo Hoffmann, o Nelson Piquet, Paulão, Pedro Vitor Delamare, que eu não sei se muita gente não vai saber, mas pô, o cara era um fenômeno. E muita gente, o Carol Figueiredo, que era mais do kart, mas tinha muita gente que veio do kart, né? E tinha o Luiz Antônio Greco, que era um dos maiores chefes de equipe que tiveram no Brasil. Ele fazia os carros, o Paulo Gomes corria nos carros dele. Bom, enfim, era uma época que o automobilismo estava muito em alta, né? Muita gente queria correr, tinha gente do Rio, que tinha os gaúchos também, já eram fortes, né? E aí eles resolveram fazer o carro era razoável, não era um carro de ponta. Era um carro para andar do meio do grid para o final. Mas eles estavam ali brincando, tal. Era uma brincadeira até então. Ninguém entra no automobilismo realmente para brincar. Os caras querem sempre ter um desempenho satisfatório, mas se não tiver o equipamento certo, não vai conseguir. Você sabe disso. Então, o equipamento dentro acho que é 70%, eu sempre achei isso. O piloto resolve, mas pegar o Senna, o Schumacher, o Hamilton e puseram um carro ruim, eles vão andar lá atrás, não tem jeito. Pegaram conjunto, o George Russell, puseram no carro do Bottas, não deixaram ele ganhar a corrida, mas ele ia ganhar a corrida. Na primeira, sentou lá, andou. Entendeu? Porque quem está dentro do ambiente sabe disso e sabe que guiar um carro bom é muito mais fácil que guiar um carro ruim, né? Então, bom, são coisas das corridas. Então, eles foram até onde dava, mas os custos acabaram inibindo um pouco, porque era uma época que o automobilismo estava começando a ficar profissional no Brasil. Então eles pararam lá por 73, 74. Meu pai já tinha saído da sociedade. A gente montou uma loja de veículos, eu já trabalhava com ele. De venda de veículos. Eu ficava vendendo carro lá. E daí, o que aconteceu? Do lado tinha uma oficina que era do Giba, que fazia a Brasília do Ingo, que esse carro é hiper famoso. Ingo Hoffmann. Né? E daí, em 73, final de 73, surgiu a Super V. Então, ele chegou a pintar a Brasília do Ingo. Nós pintamos a Brasília do Ingo, porque era do lado lá, a gente tinha um salãozinho que
tinha material para pintura, ele até contratou um cara para pintar os carros da loja. Ele não queria nem pintar mais. Aí o cara pintou a Brasília do Ingo. Ele já havia feito alguma coisa para o Ingo. Mas naquela época o carro é branco com paralama de outra cor. Era assim que eram as pinturas. Fazia o carro. O seu pai virou destaque justamente porque quando piloto, ele iniciou essa coisa de estilizar o carro. Eles fizeram um carro na época, e o Rubão, na parte da funilaria, eles se inspiraram numa Porsche que tinha aquelas aberturas embaixo para entrada, duto de ar, para o freio, radiador embaixo. Fizeram um carro com a frente inteiriça, total, que pegava desde o para-brisa dianteiro e até lá embaixo a frente fizeram, mas era tudo lata, não tinha fiberglass, né? E o carro era lindo, e daí meu pai era muito envolvido não, ele era muito aficionado dos americanos. Então o carro dele tinha número na porta, porque a NASCAR já tinha naquela época, tinha o número dos carros, né, na porta, né? Que tem até hoje. É regulamento, é na porta. Quer pôr o patrocínio, põe para trás, para frente, mas o número era na porta, né? E ele sempre quis fazer os estoques aqui. Não, vamos pôr o número na porta. Os caras, você está louco? Tem que escrever a lateral inteira para divulgar o patrocínio, né? E não conseguiu, mas o dele, ele fez o número na porta. Não tinha patrocínio mesmo, então. E esse carro era muito bonito, era vermelho, azul e branco. E eles, em determinado momento, acho que em 74, o Fausto Dabur, que era um piloto de ponta na divisão 3, que era o nome da categoria, ele tinha ido para a Europa, acabou o dinheiro, ele voltou. Quando ele voltou, ele ainda podia ser, o Ingo já estava meio campeão, ou já era campeão, não lembro direito, para Brasília. E ele voltou e falou, ele tinha vendido o carro dele e tudo, ele chamou o meu pai e o Rubão, falou, empresta o carro para mim, eu vou pegar o carro, vou tentar ser vice-campeão, que era ele e o Amadeu Campos, que era um cara também muito conceituado na época. E fizeram o carro, ele deu a receita, mudou um monte de coisa no carro lá, fez a frente com roda mais larga que a traseira, uns negócios assim, sabe, uma composição do carro que eles nunca iam imaginar. Um acerto bem diferente. Melhorou o câmbio e o Rubão, que era funileiro, fez o motor com a receita dele. Foi lá, o cara ganhou uma corrida e foi segundo em 2 com o carro deles. Um carro que foi preparado para andar do meio para trás, inclusive. E o carro que era do meio para trás, o Fausto foi lá e ganhou uma etapa e foi segundo em 2 e foi vice-campeão. E devolveu o carro. Só que não explicou como é que usava o carro, né? E eles continuaram andando lá atrás, porque tudo tem segredo, né? Porque o carro tinha que vir todo mundo vinha, fazia a curva 1 e 2, chegava lá embaixo, na 3, aliviava e fazia 3 e 4 e até a ferradura acelerando. Ele metia uma terceira e fazia a terceira e enchendo a terceira até a reta da ferradura e daí punha a quarta. Que todo mundo lá tinha câmbio de 5 marchas e eles estavam com câmbio de 4. Só que o Fausto tinha a receita para andar com câmbio de 4 marchas e andar junto com os caras. Ele não explicou isso aí. E daí eles ficaram lá, punha a quarta, os caras... Porque um pouco de inocência deles, porque eles foram acostumados a maneirar para o carro não quebrar. E carro de corrida tem que andar no pau, não adianta querer aliviar, tem que arrebentar o carro mesmo, porque é feito para isso, né? Se você não extrapolar, você não tem rendimento, né? O Ingo uma vez falou para mim, quando eu andava divisão 3 lá, o giro era 7.000. Eu trocava a marcha com 7.500. Se entortar a vareta, quebrar, explodir o motor, o que eu vou fazer? Como é que ele ia fazer? Ele tinha que andar
para ter o desempenho, você tem que esgoelar o carro, meu, não adianta. E eles andavam para não quebrar. Tinha aquele instinto de proteção do carro para não quebrar o carro. E preservar o equipamento. O carro tem que mandar ver até quebrar mesmo, né? E daí eles andaram mais um pouco, depois eles aprenderam, né? O meu pai parou, o Rubão ainda fez umas corridas sozinho e um desempenho razoável com outro carro que eles fizeram também, para um outro cara. Bom, aquelas coisas. Mas foi uma época legal, porque daí, quando fez o carro, a Brasília do Ingo, no próprio ano de 74, já começaram o Super V. E a Super V veio com força total. Tinham 3, 4 tipos de chassi, um carro hiper rápido, com motor Volkswagen, que tinham vários preparadores hábeis em São Paulo e no Brasil todo. E virou uma febre. O Emerson, bicampeão mundial de Fórmula 1. Né? O Wilsinho fazendo um carro de Fórmula 1, que já estava correndo com o carro. Então, tinha tudo para evoluir. E eram 3 baterias, corria... Nossa, dava público de 60, 70 mil pessoas. Foi aí que começou a relação do seu pai com o Emerson Fittipaldi? Foi um pouco depois. Primeiro, ele começou a pintar o grid quase todo da Super V. Porque, carros aí, nesse caso. Porque daí começou com os carros. Daí um cara que corria lá no Giba também, que era do lado, do Rio, que é o Biju, Benjamin Rangel. A gente bate papo até hoje, troca ideia e tal. Ele chegou lá, Cid, eu quero pintar um capacete. Meu pai até tinha o capacete dele assim com uma faixa azul aqui e vermelho em cima, que ele fez para ele. Mas não era, ele fez lá brincando, lá em 2 horas. Não tinha técnica desenvolvida ainda, né? Aí o cara falou, quero que faça um capacete para mim. Aí meu pai, tá, deixa aí. Deixou lá o capacete, o cara ia lá de vez em quando, cadê o capacete? Tá lá, não sei. Não mexi ainda, depois eu faço. E o cara ficou, o capacete... Aí, vou ter que pintar esse capacete aí. E capacete, até hoje, enche o saco para pintar. Não é um negócio... vou pintar isso aqui. Você pega, tal, trabalha e pinta. Ele tem borracha, tem parafusinho, tem viseira, tem forro que você não pode imacular o forro. Às vezes não pode tirar o forro, você tem que isolar para não pegar tinta. É cheio de furinho, né, de entrada de ar, essas coisas que você tem que isolar, dá trabalho. E já naquela época, muito trabalho também, porque não tinham os materiais que a gente tem hoje. Não tinha material e ainda não tinha técnica desenvolvida. Mas meu pai tinha conhecimento técnico de tintas e tapes, as fitas e tal. Aí ficou lá, deu uma canseira no biju e foi daí, pegou e pintou lá o capacete do cara, escreveu biju do lado aqui e tudo. O cara foi buscar, o cara gostou e tal. E aí o cara, então, quanto ficou? E o meu pai deu um chute no preço. Chegou, tipo assim, se um carro custaria, vamos colocar, 10 mil para pintar, ele cobrou 10 mil para pintar o capacete. Assim, entendeu? E o cara, tá bom, pegou, fez o cheque, pagou ele. E falou, esse cara vai aprontar, porque eu cobrei caro, esse cara não vai aceitar isso aí. Mas pegou, depositou o cheque do cara e tal. Passou uns dias, o cara foi lá de novo, tipo uma semana. A equipe era do lado, ele foi lá. Chegou lá, Cid, não sei o quê, ele e um outro cara. Falou, ixi, o cara ainda trouxe mais um para me bater. O que foi? Não, é que o meu amigo quer pintar o capacete também. Aí ele já, né, espertão, né? Se eu cobrei tudo aquilo e o cara já veio com outro para pintar também, é sinal que isso é uma possibilidade de um bom negócio, né? E aí que começou. Aí já foi no Ingo, quer pintar o capacete aí? Daí foi no tal. Daí lá o Piquet foi correr lá, pintou para o Piquet, já no outro ano, acho que foi, 75.
Na época não era comum pintar o capacete. Não tinha ninguém que fazia. Então o Emerson, ele tinha o capacete dele azul com aquela faixa vermelha, ele mandava pintar de azul e tinha um cara que colava o adesivo, um adesivo laranja. O cara colava, mas não fazia a volta inteira. Era um pedaço aqui da frente, era tudo remendado. E daí o Ingo, já em 77, foi correr na Fittipaldi. Ele correu lá de Fórmula 2 e tudo mais. O Ilcinho chamou ele para ser segundo piloto do Emerson, né? O Emerson 76, não, acho que foi 76. 75 ele saiu da McLaren e ele foi para Fittipaldi. E chamaram o Ingo. O Ingo chegou lá com capacetes que a gente pintou, novo, tudo. Um AGV, com a entrada de ar e tal. Chegou lá com o capacete, pôs lá na equipe, que era lá em Interlagos. O Emerson olhou, pô, capacete bonito e tal. Pintou lá na Europa? Não, pintei aqui num xarope aqui em Santo Amaro, aqui, né? Um amigo meu, tal, o Cid. Quem é esse Cid? O cara aí pinta os carros, não sei o quê. Chama ele aqui. Então, tudo aconteceu em pouco tempo. Então, em 2 anos, meu pai estava pintando para um campeão mundial de Fórmula 1. E aí, aquele literalmente negócio... o boca a boca. eu sempre falo, assim, eu já repeti, vou repetir novamente. Naquela época, no Brasil, era o Pelé, o Roberto Carlos e o Emerson. Os 3 caras top do Brasil. Um na música, outro no futebol e o Emerson nos carros. Então, fazer um capacete... O meu pai foi lá encontrar com o Emerson tremendo, porque o cara era um popstar, um cara, sabe... Aí foi lá, conversou, ele vai devagar, eu não gosto de cor preta, mas o capacete dele parecia preto, era um azul muito escuro. Daí fez o capacete, o primeiro, aí no segundo ele falou, posso fazer um negocinho e tal, que ele era ousado, eu era um cara ousado, posso fazer um... cuidado aí. Daí fez um degradê, o cara adorou, porque não tinha degradê, né? Quem trabalhasse com isso aí, assim. E aí foi, porque isso foi em 76, 77 já pintamos o Copersucar. A fase amarela do Copersucar, nós que fizemos as pinturas. Depois, 77, já era o carro amarelo. E aí eles indicaram a gente para trabalhar para a Lotus. A Lotus é a Ferrari preta, né? Então, é o carro. Eu sempre fui mais fã da Lotus do que da Ferrari. Eu vi aquele carro lá por causa do Emerson, tudo. Aquele John Play, o carro preto, nossa. E aí o carro tinha uma pane, né? Já tinha... Um carro tinha queimado, tinha uma pane elétrica. O carro dava um curto e pegava fogo. Então, na Argentina, que foi uma semana antes... Pegou fogo lá. Pegou fogo no carro um inteiro. Carro. Eles tinham um carro reserva só. Naquela época tinha equipe que tinha 2, um para cada piloto, e a Lotus trouxe 3 carros. Então pegou fogo num carro lá e perdeu o carro. Então o que sobrou de peça trouxeram, pediram para a gente recuperar durante a semana do GP. Nessa época tinha treino quinta, sexta e sábado. 3 sessões quinta, 3 sexta e sábado. Quem fizesse o melhor tempo em qualquer dia, em qualquer sessão, era o pole. Então a pole podia sair na quinta, na sexta ou no sábado. E tinha um treino de manhã, um perto do almoço e um à tarde, 3 da tarde. O carro foi pegar fogo às 3 da tarde. Aí já viu, né? Eu estava já saindo, né? Para dar uma curtida sábado à tarde, mas eu já tinha visto que o carro pegou fogo. Falei, ixi, isso aí vai sobrar, eu vou sair agora. Na hora que eu saí, meu pai, vai para a oficina. Aí eu fui para a oficina e não tinha telefone, celular, pouca gente tinha telefone. Aí foi aquela correria para pegar a equipe
achar todo mundo, ele foi buscar todo mundo, eu fui abrindo a oficina, aquela coisa. E daí fomos para a pista, ficou uma equipe na pista e uma equipe na minha oficininha lá. Para arrumar o carro em 12 horas. Porque o carro, ele tinha que trocar o motor, fiação, tudo, e trabalhar na pintura. O carro era o cockpit aqui, ele era todo de alumínio, ele deformou todo, mas estava lá. Então, martelinho, umas batidinhas lá e vai como tá. E daí era assim, eles estavam perdidos já, eles não iam correr com o carro todo, né? Tinha que pintar. E eles tinham um contrato com a John Player. O contrato tem que ser cumprido. Como é que é? O carro não vai alinhar? Imagine a multa que devia ter, né? E daí nós viramos à meia-noite, os ingleses falaram, a gente vai pro hotel, dormir, 6 horas da manhã a gente está de volta, que tem que ligar o carro, ver se está funcionando para fazer o warm-up, que era às 9 da manhã. Tá bom. Qualquer coisa a gente sai correndo aqui, larga tudo aí e vai embora se não der tempo. Mas os caras chegaram lá e estava pronto. E daí foi muito reverenciado por eles, né? E daí mandaram carta, eles pediram desconto na hora do acerto, daí mandaram carta pedindo desculpa porque pediram desconto. Os caras são organizados desde aquela época. Isso eu achei sensacional. Eles tinham pedido desconto e depois vocês receberam uma carta pedindo desculpas por terem pedido de desconto, entendeu? E foi assim, eles mandaram um certificado de apreciação, o Colin Chapman, o Bob Denson, o Andrew Ferguson, o Bob Denson era o chefe do mecânico. Depois, toda vez que a gente ia lá, ele queria conversar, bater papo, saber. Valorizando o trabalho de porque vocês. os caras têm outra doutrina de vida, né? Sei lá. E foi muito legal, porque isso também impulsionou. Aí o Cid virou o mito, o cara que salvou o carro, né? E daí, daí pra frente... Foi a grife mosca a partir dali, né? Virou grife, o Emerson também. Quando pintamos o capacete para ele criou a grife. Ele falou, põe aqui no capacete, aqui, senão vão pensar que foi feito na Europa. Põe lá, Painted by Cid Brasil. Né? Então, a grife Painted by Cid Brasil, o Emerson que deu. Eu sou grato a ele até hoje por essa ideia dele. Hoje, todo cara que pinta capacete, ele põe a marquinha dele aqui, aqui e aqui. Eu coloco só do lado esquerdo. Tem cara que coloca dos dois, eu coloco só do lado esquerdo. Poderia pôr dos dois também, que ninguém ia achar ruim. Mas foi o batismo. Quem batizou o padrinho da grife foi o Emerson. E a partir daí, do momento que põe a grife no capacete do Emerson, daí todo mundo, você vai pôr aquele negócio lá no meu capacete lá? Que negócio? Aquele negócio que você escreve lá no do Emerson. Tudo bem e tal. Daí meu pai brincava, só que com aquilo lá é mais caro. Não, tudo bem. Era brincadeira, né? Mas isso é o sentido de uma grife, né? Você... querer arrastar a marca. O cara querer a marca, mas você vai pôr e tudo mais. Depois de anos, né, eu trabalhando, veio gente e falou, põe aí Painted by Alan. Eu, não, Alan nada. Meu pai vivo ainda, né? Os caras, põe Alan aí, né? Põe aí para... Não, porque o patrimônio nosso era a marca Cid. E a maior herança que eu tive foi a marca Cid. E não só porque era o meu pai, porque eu queria ter eu queria imortalizar essa marca, né? E tem a minha filha que ajuda muito e ela hoje em dia ela se dedica muito mais que eu à empresa. Eu já deixei o bonde andando, mas
quem arregaça as mangas, tem as a ideias. sucessão de fato. A parte administrativa, promocional, é tudo dela, site. Eu nunca ia fazer isso aí, porque eu sou mais da produção. Essa parte de marketing e tal ficou por conta dela, ainda bem que ela acertou a mão e está indo muito bem. Não, e por tudo que você está dividindo com a gente, Alan, é um legado do seu pai, mas desde muito pequeno você estava ao lado dele fazendo tudo. Quem está no meio sabe que o Alan tá junto, sempre esteve junto com o Cid, né? E não foi uma herança, foi construído em família. Eu ajudei a construir, mas o meu intuito era trabalhar no meio de automobilismo, trabalhar com o meu pai e fazer a empresa crescer. O nosso planejamento sempre foi esse. E eu sempre nunca achei... hoje eu represento o Cid. Quando meu pai morreu, eu chamei todo mundo da equipe e falei, o Cid morreu, infelizmente ele não está mais aqui, mas eu estou no lugar dele e agora vai piorar. Porque se ele perturbava, eu vou perturbar mais, porque eu quero fazer melhor do que ele podia fazer. A gente vai melhorar tudo, todos os detalhes de acabamento, pesquisa de material, e eu não vou aceitar erro, aquela coisa toda. Porque senão não haveria sentido eu seguir. Eu podia parar, né? Eu não vou pintar mais, eu vou alugar tudo. Como é que você mantém uma grife? Não é? Né, que tem... Porque o negócio exige muito da gente, da minha equipe toda, de mim e da minha equipe toda. Muitas horas de trabalho. Eu estava falando para você que a gente faz 15 a 20 capacetes ao mês. É muito artesanal. São 5 técnicos, que eu considero técnicos. São artesãos também, 5 artistas que trabalham. Tudo formado lá, a maioria é primeiro emprego. Às vezes a pessoa sai de lá e quer voltar porque não acerta em lugar nenhum. Foi o que você falou, teve gente que começou a trabalhar com 13 anos junto com você lá e tá até hoje. Eu tenho o Nelson, Getúlio, Peri, o Júnior é filho do Peri, tem muito filho de funcionário que já faleceu, que está lá. E deu sequência comigo. Também, fez o processo de sucessão. Depois da Lotus, vocês pintaram de vários pilotos da Fórmula 1 também, né? Teve a Lotus, eu pintei para alguns lá, para o Stefan Johansson, para o Chiver, para o Andretti, para o Hélio De Angelis, para o a família Rosberg Ed também, Chiver, né? Theo Fab, quem? A família do Rosberg também, não é? Pintei para o Keck, quando ele esteve na Fittipaldi, a gente criou uma pintura para ele, ficou bem legal e ele correu, acho que até 82, quando ele foi campeão. Então, mas a maioria dos pilotos que passaram por lá eram brasileiros. A gente tem muita dificuldade em trazer um capacete de fora até hoje, para você pintar e devolver para lá. Logística de importação e depois... Tem o tal um drawback que você faz só para beneficiar. Isso já naquela época eu fui na Cassex, que era o órgão do Banco do Brasil lá que cuidava disso. Eu falei. O cara, não, faz assim, faz assim. Uma hora o cara chegou e falou para mim, desiste, isso aí não vai funcionar. O próprio cara do banco, ele falou, sua empresa é pequena. Não dá. Eu falei, mas eu escrevo Brasil no meu produto, eu estou promovendo, eu não quero ficar milionário, eu quero pintar para o mundo inteiro. O cara manda aqui, eu pinto e devolvo em 30 dias. Faz um documento, eu devolvo. Não dá. Então, a gente está... realmente a gente está atrasado, porque se você estiver na Europa, Estados Unidos ou no Japão, Austrália, você faz o intercâmbio de serviços entre eles, funciona tudo, só não funciona aqui no Brasil,
por causa da burocracia. Eu recebia do capacete do Rubinho, do Roberto Pupo Moreno, que vinham do Japão, que era da Macarai. Então eles pegavam lá, mandavam o processo, todo o capacete chegava aqui, prendia na alfândega. Daí lá ia eu. Chegava lá, olha, tem um capacete esse. O cara olhava, chegava lá cedo, lá em Guarulhos. Aí tal, fazia lá. Ele falava, agora vai, 11 horas, agora é a hora do almoço, vai no banco recolher isso aqui, uma taxa, volta 2 horas, que a gente volta do almoço. Pô, tá bom, então ia lá. Pagava a taxa, comia um negócio, voltava lá 1h30 e tal. Aí o cara ia lá, entrava essa caixa aqui, abria o produto, é isso aqui? Era um shape só o casco, sem forro, sem nada. Ah, tá bom, então tá, pode levar. E daí eu fui 1, 2, 3. Depois da terceira vez que eu fui lá buscar, o cara, tudo bem, você quer do capacete? Tá, peraí, vai lá pagar a coisa, volta aqui, já está aqui separado. Aí funcionava, porque o cara me conhecia. Entendeu? Se fosse outro cara lá, o cara ia dar canseira. Mas como eu fiquei amigo, fazia aquela média. Isso aqui é do Rubinho Barrichello, é do não sei quem, é para a Fórmula 1. Aí os caras achavam legal, ficavam perguntando um monte de coisa e daí mandavam. Mas ficou meio inviável. Então, chegou uma hora, bom, vamos pintar para os brasileiros e fim de papo. E daí, hoje daria, porque a gente tem alguns acordos com o Federal Express e tal, e dá até para importar. Às vezes mas vem de piloto amador. Porque os pilotos de equipes, tipo Fórmula 1 ou Fórmula Indy, eles já recebem o capacete pintado. Que aí já tem um approach muito mais comercial. A empresa que fabrica o capacete já entrega pronto. E na Fórmula 1 é mais difícil ainda, porque tudo tem um método, então não adianta, é melhor nem insistir muito. Esporadicamente eu posso pintar para um ou outro piloto, mas não é uma entrega criativa, né? Na verdade, não tem mais. Tem que cara me procurar e querer. Eu estou para fazer um para o Vettel, que eu encontrei com ele lá no Instituto há 2 anos atrás, 1 ano e meio. E daí ele falou, então, eu falei para ele, se quiser, eu fui lá validar uns capacetes que ele tinha coleção. Era um do Senna e um do Piquet e um do Emerson. Daí eu validei, daí eu falei, eu queria pintar um capacete para você, nem que você não use, você guarde lá na sua casa. Ele falou, não, eu vou pintar, era para pintar o ano passado, não teve GP. Mas esse ano aqui eu vou ver se eu consigo... Esse ano vai ter GP. Pintar um para ele aí, porque ele é um cara hiper boa gente e vamos ver, se der eu pinto, se não der, não tem problema. Fala um pouquinho desse processo criativo. Vem um piloto até você, independente de qual é a camada que ele faz parte. Como é que funciona assim, o pensar no que colocar e depois esse processo de... Na época do meu pai, né, que eu comecei a fazer, não tinha, o piloto não tinha muito o que escolher. Chegava lá, ele olhava para a cara do piloto, vamos fazer seu capacete, que cor você quer? Preto, vermelho e amarelo. Tá bom. Então eu vou preparar aqui um desenho, fazia um desenho num papel, à mão mesmo, aqui assim e tal. O que você acha? O cara não entendia muito. Tá bom. Aí pintava, realmente a gente caprichava e tudo mais, e dava certo. Depois aconteceu o fax. Por incrível que pareça, foi um avanço tecnológico fenomenal. Porque quando veio o fax, eu fazia o desenho, punha no fax para o cara, mandava lá em Porto Alegre, no Nordeste.
o desenho preto e branco, com a cor anotada. Aqui vai ser vermelho, aqui vai ser amarelo. Mas já tinha um rabisquinho e tal que o cara... E agora, de 10 anos para cá, até mais, uns 15 anos para cá, então houve a necessidade do layout. Porque hoje um moleque pega o celular de 7, 8 anos, ele vai lá, ele fala, tem essas 400 pinturas aqui que eu gosto. Então é complicado você pegar um moleque, né? Naquela época anterior, o moleque chegava lá não falava. Hoje em dia o moleque chega lá, ele já fala sabe, inglês, francês. Cheio do que querer, né? Cheio do que querer. Já. Então, hoje em dia, o que eu fiz? Chegou um ponto que eu tinha que ter uma equipe de criação. Daí eu fiz o acordo com o Raí Caldato. Eu tinha lá a minha equipe, mas ia mais ou menos, não ia muito bem. Porque o que acontece? O cara tem que entender o que está aqui na minha cabeça. E eu tinha gente lá que eu explicava e o cara não entendia. Porque eu não quero mexer no computador para fazer, eu não quero aprender a fazer, eu não quero. Eu quero explicar e alguém fazer. Porque eu também já passou, para mim não vale mais a pena. Aí eu conheci o Raí através de uma promoção lá do Instituto fez para o Bruno Senna correr em 2010, quando o Ayrton teria feito 50 anos. Então, participaram mais ou menos 4.000 pessoas, criaram uma ideia para o Bruno Senna correr. No mundo inteiro. E daí foi afunilando e ficaram 10. Desses 10, ficaram 5. E daí tinha que decidir. Então, umas pessoas lá no Instituto queriam uma, outra. Bom, enfim, meu pai ainda era vivo, ele morreu um ano depois. Ou meses depois, porque foi no final de 2010, ele morreu em 2011, no meio do ano. Aí a gente olhou, é esse aqui, o do Raí. Eu não conhecia o Raí. Daí batemos o pé, não, tem que ser esse aqui, não, mas aquele outro. Daí o que ajudou é que o Bruno Senna gostou também desse do Raí. E daí foi escolhido esse do Raí. Ele ganhou. Nós fizemos 2 capacetes, o Bruno deu um para ele e outro ele correu. Foi um concurso onde as pessoas desenhavam e vocês iriam produzir. Eu ia pintar. Né? O cara ia interpretar o layout da pessoa e passar para o capacete. E só lembrando que a gente está falando de Senna, porque depois da história do Fittipaldi, de criar acabou se criando uma grife da família Mosca, ele foi procurado pelo Ayrton Senna, naquela fase como um kartista, ainda como uma pessoa, um propenso, bom piloto, mas sem fama ainda. Né? Era um menino como o outro qualquer, né? Mas o negócio do Raí, só para concluir, isso foi em 2010. 2012, eu liguei para o Raí e falei, por que você não vem aqui? Né? E daí ele falou, eu vou. Daí marcou uma visita, foi lá, recebi ele, levei lá, mostrei a oficina toda. E daí eu fiz a proposta para ele. Falei, você quer trabalhar com a gente? Você vai ser... só que eu quero que você seja o layout man exclusivo da CID. E, por incrível que pareça, ele falou que o sonho dele era trabalhar com a gente desde moleque. Né? E eu falei, por que você não veio aqui pedir emprego? Né? Ele falou, não, porque eu achei que o mestre, o Cid, ele nunca ia querer. Eu falei, não, a gente tem que se modernizar. Né? Então, desde 2012, o Raí cria para mim, ele cria para o Hamilton também, os capacetes do Hamilton, porque quando ele surgiu essa chance, ele veio falar comigo, eu falei, não, para tudo e vai atender o homem, isso é o Hamilton. Então ele foi atender e atende desde 2015, eu acho.
E é um orgulho para a gente também, né, ter esse vínculo aí. Eu não pinto, mas, né, ele me conhece, o Hamilton conhece o Cid, já fiz um mini capacete para ele, tudo, mandei de presente. Mas voltando lá, você falou do Ayrton. O Ayrton foi assim, quando eu era moleque, né, mais moleque um pouco, bem muito tempo atrás, né, eu devia ter uns 18 anos por aí. E daí, quando eu estava lá na oficina e não tinha nada para fazer, eu passava a mão no meu fusquinha lá, eu avisava meu pai, eram 2 prédios, falava, eu vou até a pista. Ele já nem perguntava o quê, porque eu voltava sempre com 3, 4, 5 capacetes. Eu ia lá nos boxes, ficava conversando e falava, isso dia de semana mesmo. Falou, meu, tem um capacete, você quer pintar? Eu sou lá, trabalho com o Cid e tal, sou filho dele. E daí os caras acabavam, eu estou querendo mesmo. Daí eu voltava sempre com 3, 4 capacetes, né? E nessa daí eu ficava vendo lá os caras andar e tinha o 42, que era o Ayrton, e ele era o terrível, ele era muito bom. E eu voltava sempre e falava para o meu pai, tem um 42 lá, um tal de Ayrton lá, que o cara é danado. E foi indo, e chegou um dia, parou uma belina lá, que ele tinha uma belina. Com 15 anos ele tinha uma belina, que ele vinha lá do Tremembé todo dia para treinar. E daí, acho que era marrom a belina, cheio de kart enfiado em cima, dentro, tudo. Daí parou lá, aqui que é o Cid? O Cid tá aí. Eu falei, eu vou chamar. Você que é o Ayrton, né? Tá. Aí eu chamei o Cid, veio lá, eu queria fazer um capacete, não sei o quê. Aí começou. Assim, ninguém ia achar que ele ia ser tricampeão mundial, mas todo mundo a gente tratava da mesma forma, até hoje. Chega um moleque lá pequenininho, eu trato como piloto, como... às vezes a gente dá conselho para o pai, para o menino, tudo. Porque, por causa da vivência que eu tenho, o pessoal São respeita. mais de 60 anos dentro do automobilismo, né? Não, da família toda. A família, sim. A família, sim. Eu até que quase isso aí, porque eu ia assistir corrida de DKV, de Gordini, que vocês nem sabem, acho que é DKV e Gordini, mas eu ia lá com meu avô, porque chegava final de semana, o meu avô falava, tem corrida lá, vamos lá? Vamos. Pegava lá o carro dele, a gente ia. E você vê, Santo Amaro para Interlagos, demorava para chegar, era uma estradinha estreitinha, ruim pra caramba. O autódromo era literalmente no meio do mato. Era bem no meio do mato. E a gente ia para lá, ficava no fim da reta, lá onde vocês falaram da curva inclinada, era na 3. A gente ficava, o carro passava aí na porta, assim, ó. 3 metros, passava os caras milhão lá. Cinca, DKV, Puma com motor, Puma Malzone, as carreteiras lá do Avalone, Divisão 4 era do Avalone, mas tinha umas carreteiras do seu Camilo, Cristóforo, e um monte de uns negócios assim, dá saudade de lembrar, né? Porque era uma coisa... A gente estava no fim do mundo, praticamente, né? Lá, a Europa, Inglaterra, Itália, o automobilismo era muito mais desenvolvido, Estados Unidos. Mas você, para ir para os Estados Unidos, sei lá eu quanto tempo demorava, não tinha, o mundo está pequeno hoje. Você vai para o Japão, a menina ganhou a medalha lá, não sei nem se foi no sábado, na segunda ela já estava lá em Natal, lá, não sei, na Amazônia lá, né? Então, o mundo é pequeno. Logística e comunicação mudou bastante. Mas o automobilismo ainda é uma paixão? Você continua indo assistir? Eu assisto corrida, eu gosto de ver corrida com informação, né?
Eu gosto de ver a corrida, saber o que está acontecendo, o cara está virando o tempo. Minha visão é mais... não é técnica, eu gosto de saber quem que está rápido, quem que tá, que pneu que o cara tá, porque hoje em dia tem um monte de variáveis, né? Mas eu vou no autódromo também, mas eu procuro sempre um monitor. É engraçado, né? Eu gosto de ouvir o barulho, que nem aqui, eu estou ouvindo o barulho, sei que os caras estão andando, mas se tivesse um monitor eu estava olhando para ver como é que tá, né? É mais eficiente, eu acho. Mas eu vou. Eu fui muito para a corrida. Eu ia todo final de semana para a pista. Era kartódromo, era autódromo, o que tivesse. Então, eu não enjoei, mas eu gosto de ver uma corrida fora. Eu ainda quero ver Indianápolis, que eu acho que deve ser uma prova bem interessante. Quero ver Daytona, 500 milhas de Daytona da NASCAR, que eu já vi e é legal. Assistir de dentro do autódromo. Assistir lá, isso sim. E Fórmula 1, esporadicamente, eu posso ir para algum GP. No Brasil tá mais fácil, próximo. Olha, eu vou falar para você que eu não vejo uma corrida ao vivo lá tem uns 6 anos. É muita barreira. A Fórmula 1 é meio difícil você entrar lá. É bem difícil. E o pessoal acha assim, você pintou já os capacetes. Você vai entrar lá. Eu também não vou pedir, né? Se quiserem que eu vá lá, eu vou. Está à disposição. Mas me chamem. Eu não vou pedir, posso ir? Eu acho que não. Eu colaborei muito não só com o automobilismo nacional, mas até com a Fórmula 1. Eu colaborei muito. Você veja, hoje o capacete é um painel de divulgação que rende milhões e milhões de dólares para a equipe, para o piloto, para o evento em geral, né? Você vê o capacete dos pilotos tem marca em tudo, né? Você vê quanto será que a Monster paga para ter a marca dela no capacete do Hamilton. É verdade. Né? Quanto a Red Bull gasta para escrever, colocar o logo dela nas laterais dos pilotos. Não que isso aí ia acontecer, mas depois que o Colombo pôs o ovo em pé, daí ficou fácil. Né? Até então, não tinha. Não, é indiscutível. Eu sei mesmo. como era quando eu comecei a fazer a faixa de viseira. Negócio besta, simples. Mas não tinha plotter. Entendeu? Então ia fazer aqui a marca da água aqui, tinha que fazer o logo, essa gota aqui, contornar, escrever cristal. Tinha que tirar o logo, ampliar, mascarar a peça e recortar com estilete. O dia que eu vi uma plotter funcionando, que hoje todo mundo sabe o que é uma plotter, eu não sabia. O cara falou, vai num lugar lá que tem um negócio que corta o adesivo na hora. Daí eu cheguei lá, eu joguei o estilete fora, eu falei, eu nunca mais corto uma letra, porque é um absurdo o que funciona aquilo lá. Vai lá, em 10 segundos corta um logo desse tamanho assim. E eu ficava horas. Agora imagine os capacetes do Ayrton, aquele com Nacional, a Nacional aqui, Hugo Boss aqui do lado, né? Sérgio Tacchini aqui, quando tinha um logo desse tamanho, assim, cortar letra por letra. Né? É indiscutível a importância da criação da sua família nisso. Então, desde começar a desenhar nos carros, desenhar na cabeça dos pilotos, e aí eu vejo a pintura de capacete de duas formas. A primeira foi o que você mencionou, com essa característica comercial. Então, você faz uma entrega para o patrocinador de resultado, exposição de marca, enfim, até a repetição, a reprodução daquilo. Né? E para muitos tem conceito ali, né? Tem uma história, tem uma relevância que depois inspira outras pessoas. Sim. Então, é indiscutível a entrega da família de vocês para o automobilismo. Né?
hoje a sua filha tá bem à frente dos negócios, como você mencionou. Sim. E eu até parabenizei por isso, por trazer essa importância da presença da mulher dentro do automobilismo. Né? Não é uma bandeira feminista, como eu repito várias vezes. Mas ela aqui. é feminista. Não, muito, muito legal. Ela mas, eu não acho ruim, mas ela é feminista até em exagero. Ela quer, a gente precisa fazer capacetes para mulher. Não, mas é legal então, porque e ela quer mesmo. Não tem nenhuma barreira impedindo a mulher Lógico de entrar, que não. mas não tem nada que chame também. Exatamente. Então, muito possivelmente o comportamento da sua filha vai facilitar esse acesso. E eu tenho uma técnica em fiberglass que faz os cascos, é uma mulher, que é a Mazé. Delicadeza? Não é isso, é que ela entende mesmo e eu contratei ela. Ela trabalhava num cara para quem eu terceirizava, o cara ia fechar, falou, pega a Mazé, manda ela fazer. Eu peguei. E eu tenho uma moça, acho que tem 23 anos, já é mãe e tudo. Ela desenha todos os capacetes do Senna. Desenha, passa fita e tudo mais. Foi doutrinada, E eu vou falar para você, ela faz direitinho. É muito importante as pessoas saberem. Eu queria que você falasse um pouco das suas atividades, além da pintura, mas por ter os direitos ali da fabricação do capacete do Senna, vocês fazem réplicas, né? E é comum a venda de réplicas em tamanhos menores, é isso? Não, tamanho eu real? só faço tamanho 1 para 1. Eu fazia o meio capacete, que é o mini, mas a gente tirou de linha por enquanto e só estou fazendo 1 para 1, que é o tamanho real. O nome da menina que desenha é Sabrina. Tem que falar o nome também. E tem uma Parabéns, outra. Sabrina. E tem uma outra que eu não vou lembrar o nome agora, porque ela é nova lá. Ela faz a montagem. Então eu emprego mulher, sempre empreguei. Essa outra monta, tá aprendendo, tá lá 1 mês e pouco. Ela monta borracha, põe o forro no lugar, monta a viseira, tal, entrega o capacete para pôr no acrílico para eu revender, né? Fala um pouco do seu negócio do ponto de vista comercial, né? Quem quiser comprar, primeiro, obviamente, contratar o serviço para pintura, pilotos, né? Sim. Kart ou automobilismo em geral, e as réplicas. Acho que é legal. Os pilotos já me conhecem, tal, é só entrar no site cidmosca.com.br e quem quiser adquirir uma réplica cidmosca.com.br/store. Mas o site é facinho de achar, pois capacete vai aparecer lá, Cid, e a gente tem a loja virtual. Então tem lá os capacetes do Ayrton, são uma série completa, são acho que 14 modelos, ou 15, não sei. A gente sempre está lançando modelo novo. Agora, para o final do ano, eu tenho uma novidade que eu ainda não posso falar, mas vai ter lançamento. O pessoal me cobra muito. E lá o cara entra lá, ele compra direto no site, já parcela em 10 vezes, é bem prático. E a gente acabou de lançar as réplicas do Nelson Piquet, dos anos em que ele foi campeão, 81, 83 e 87, no shape original, tudo com a pintura característica, são lindos. E vendeu bastante, são 33 só, de cada ano. Porque o Nelsinho, o filho dele, corre de 33. Sim. E ele que discute isso com a gente, ele resolveu fazer só 33 de cada. E tá indo bem, tá bem legal. O dia que vocês forem lá, eu vou mostrar tudo para vocês. Nós combinamos uma visita mais para frente. Eu acho que vocês devem ir, porque vocês vão gostar. Prestigiar o dia que vocês quiserem gravar lá também, podem gravar. Tem espaço. Vocês vão gostar, é legal. Também tem cheiro de automobilismo também, né? Porque lá eu tenho uma Jordan do Rubinho, de 94, que está comigo lá desde 96. Ela já teve em outro prédio, agora está nesse. E tem uma Red Bull, 2009, que é da Red Bull, mas eu que
eu que preservo ela lá, só sai para evento deles. É bem legal, vocês vão gostar. Vai ser um prazer imenso. E capacete tem lá uma parede com 160, 180 capacetes lá da minha coleção, que eu vou ganhando. Uma hora eu quero um capacete seu aí e tal. E daí os pilotos me dão lá. Eu guardo com muito carinho. E aí mantenho a coleção. A maioria. Agora eu estou pedindo para todos assinarem. Assina aí para mim, o cara passa lá e vai assinando. É bem legal. É uma história linda que é compartilhada, né? Eu costumo dizer aqui que o automobilismo ele é construído, né? E cada um faz uma entrega diferente. Né? Então, por aqui já passaram grandes pilotos que ainda não ascenderam, preparadores, a gente ainda tem público para vir aqui. Então, todo mundo com a sua atitude, o seu comportamento, a sua profissão entrega para o automobilismo. A família Mosca está super de parabéns. De parabéns pela entrega que fez e está fazendo ainda, né? Por permitir que a história fique marcada ao longo do tempo, né? A parte de criação, design e cor, ela fica vívida na memória das pessoas por muito, muito tempo. Né? Então, a entrega de vocês é emocional também. O segredo é fazer o que gosta. Eu faço o que eu gosto. Então, para mim, é negócio também, tudo, mas é divertido trabalhar. E ainda recebe por isso, né? Então, ainda recebo. E para mim é muito legal, sempre quis fazer, ter uma atividade dentro do automobilismo. Eu tenho já 48 anos que eu faço isso. Então, para mim, eu não tenho nada do que me queixar, né? A minha família, minha filha segue o meu negócio, que é... Qual é o nome da sua filha? É Estela. Estela. E ela seguiu os meus passos, né? Como eu segui o do meu pai. Isso aí me dá uma segurança muito grande de que eu fiz o certo e que o certo vai continuar certo. Então, hoje em dia, eu vejo muita gente que tem um negócio, puta, meu filho não quer trabalhar comigo. E os caras vêm falar, puta, que legal, a Estela trabalha com você e ela gosta, né? Gosta. Porque meu filho não quer, tal, não gosta muito. Mas é assim, né? Cada um escolhe o próprio caminho. E o meu pai, a Estela sempre foi um xodó dele. E ele sempre achava ela diferente, ou diferente dos outros, porque ele era diferente. E ele achava que ela tinha afinidades com ele. E aí, só que ele não queria que ela trabalhasse lá. Ele falou, não, vai trabalhar em empresa, é melhor aqui. Você vai trabalhar, você vai ver como é que é, o negócio é complicado trabalhar com o pai e tudo mais, comigo também. Né? Quando ele morreu, depois de um tempo ela veio falar comigo, eu queria trabalhar aí. Eu achei que ela nunca ia querer, porque ela trabalhou em empresa grande e tudo. E daí eu falei, bom, então tá, você quer? Quero, então tá bom. E daí ficou meio indecisa no começo, mas já são quase 10 anos que ela trabalha comigo. E ela arrumou a empresa, deixou a empresa em ordem, é um orgulho para mim. Eu queria justamente uma pessoa que trabalhasse na parte administrativa e site, marketing e tudo mais. Ela pegou tudo para ela. Às vezes eu falo até para ela trabalhar menos, mas não adianta. Ela gosta de trabalhar, então deixa. Então a Estela, que tenha muito sucesso e muita capacidade para carregar o nome dessa família tão importante. Pessoa, a sucessão perfeita para mim vai ser ela mesmo, né? Não sei, eu acho que não sei, eu acho que se eu pudesse escolher, né, não poderia escolher nada melhor. Então, estou satisfeito. Tá na veia. Parabéns à família Mosca. Obrigado. Obrigada por ter vindo aqui dividir Imagina, eu que agradeço, a história da adorei. família.
né? Adorei. E bom ter uma presença feminina carregando o futuro de um nome tão importante. A gente poderia até ter feito com ela junto. Mas numa próxima você marca com ela, eu venho junto, mas ela fala com Combinado. você. Ela fala bem também, gosta de falar bastante. Né? Obrigada, Alan. Imagina. Se inscrevam no meu canal, Piloto Fernando Aniceto. Mais uma figura aqui que representa o que é automobilismo. Amor. É isso mesmo. Amor. Perfeitamente, é isso mesmo. Muito obrigada, Alan. Imagina, Boa noite. eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.